antes de qualquer coisa, tem que agradecer, aplaudir e aplaudir em pé a Santa Casa, porque é uma instituição de respeito, é uma instituição de comprometimento. Tem um papel importantíssimo na vida da comunidade aqui de Socorro. É o ponto de referência, acredito que assim, para quase toda a população de Socorro, né, quando a gente pensa num problema de saúde, né? Porque aqui dentro existem pessoas maravilhosas, profissionais de excelência. Nós estamos aqui prontos para atender quem for preciso. Faz parte da minha vida, da minha família, foi o meu sonho, continua sendo o meu sonho. A Santa Casa hoje é 24 horas. É uma instituição centenária que trabalha 24 horas todos os dias da semana. Administrar uma Santa Casa, ser provedor de uma Santa Casa foi um grande desafio, mas com uma imensa satisfação. Ter o conforto de saber que a gente tem ali bons profissionais, uma boa equipe que vai estar nos atendendo e nos auxiliando nesse momento de dificuldade, né? Estamos aqui esperando vocês com muito carinho e muito amor. Nunca, jamais iremos maltratar alguém. Atender bem as pessoas, seja de qualquer nível, em qualquer situação. E vale a pena nascer aqui e vão ser sempre muito bem acolhidos aqui. E o paciente vai ser beneficiado com tudo isso. Atende pessoas da região inteira. Então o socorrense, desde quando ele faz um corte no dedão do pé, até quando ele tem algum problema grave e precisa ser trazido para a Santa Casa de Ambulância às pressas, ele usa, se beneficia, é acolhido pela Santa Casa. Então a nossa luta diária é para isso, para trazer o bem-estar para o paciente, para o seu familiar que está sendo acolhido aqui pela nossa instituição. A obrigação nossa é atender o melhor possível que a gente tenta fazer. Que acho que todos nós, a gente trabalha, mas em primeiro lugar que a gente ama o que faz. Olhar a parte espiritual também, que faz parte, a parte humana. Mas primeiro nós temos que reconhecer a importância que aquele nosso tem. E não só porque ele tem para nós, mas para a comunidade. A Santa Casa hoje, ela é querida por toda a população de Socorro, tá? Tanto que quando a gente pede alguma ajuda, todo mundo se propõe a fazer. Bem equipada a nossa UTI, pediatria bem equipada, pediatra, tem equipe inteira de enfermagem e equipe inteira de médico. O nosso lema é dignidade, acolhimento e compaixão. A gratidão precisa imperar, não só na mente, mas no coração de todos nós que somos socorrenses. E se um dia não precisamos, precisaremos da Santa Casa, seja por bem, seja por mal, mas lembremos sempre, a Santa Casa está aqui à disposição de todos nós, para atender com cuidado, com carinho, com respeito, com profissionalismo. Atendendo, tentando fazer o melhor para o povo. E eu só tenho gratidão e agradecimento por poder fazer parte da Santa Casa. Gratidão, e ela representa amor. Eu vou estar naquela frase do Roberto Carlos, não sei se chorei, se sorri, mas grandes emoções eu vivi. Eu acho que eu falaria isso lá na frente. Bem, é muito importante nós resgatarmos a história da Santa Casa. Primeiramente porque eu sou um amante da história, não só da cidade, como dessa instituição. Eu participo, sou integrante da Irmandade da Santa Casa. Então, acho de suma importância, não somente nós que dela participamos, mas também o próprio socorrense, que tome conhecimento de como foi essa fundação. Então, nós temos que voltar para isso lá no ano de 1909, na primeira década do século passado. Ano muito importante para o progresso da cidade de Socorro, principalmente por quê? Porque nesse ano também se inaugura a usina de eletricidade, a usina que hoje nós chamamos de usina velha, na época nova, e também um outro marco importante. É no ano de 1909 que a Companhia Mogiana inaugura o ramal que chega até a cidade de Socorro. Então, um ano de muito progresso para a nossa cidade. Em consequência disso, a demanda por saúde aumentou demasiadamente. Antes de qualquer instituição voltar
voltada para os cuidados da saúde, nós não tínhamos ninguém, além de benzedeiras, pessoas com conhecimentos sobre ervas medicinais, sobre plantas, curandeiros, que sempre com muita vontade atenderam a população socorrense. Mas uma instituição para este propósito, até a primeira década do século passado, Socorro não tinha. Na época nós tínhamos apenas alguns botânicos que eram o mais próximo possível de um atendimento de saúde na época, né? Socorro era uma cidade extremamente rural, então havia uma grande demanda de vítimas de animais peçonhentos, acidentes com equipamentos agrícolas. E em 1909, o Dr. Renato Toledo Silva, ele era juiz de direito aqui em Socorro, né, na nossa comarca. Inclusive tem muita gente que acha que ele era médico, mas na verdade ele era um juiz de direito, né? E ele, apesar de não ser socorrense, ele, como testemunha da realidade de Socorro e também influenciado por homens de grande calibre na época, eles tomaram a iniciativa de instalar a Santa Casa na nossa cidade. Em 1911, que essa instituição sai do papel e se instala onde hoje é a rua José Pereto. Infelizmente o número do imóvel acabou se perdendo, mas segundo um dos alunos do Socorro afirma que ficava na Chácara dos Peretos. Há os documentos comprovados e analisados pelo historiador Derek Bestito Vertino, que esta localidade, esta primeira localidade, era a Chácara dos Pereto, porque a família ali de fato se instala, como ali ainda hoje há pessoas familiares do Pereto que moram naquelas redondezas. A primeira sede da Santa Casa, na verdade, era um prédio adaptado, um prédio temporário, que ficou praticamente 2 anos apenas funcionando de maneira administrativa. Até que, a partir de 1911, ela passou a prestar serviços à comunidade. E ali eram acudidos, socorridos todos aqueles que precisavam desse atendimento na cidade de Socorro, nessa origem da Santa Casa de Misericórdia na nossa cidade. Teve assim, um evento não tão pomposo quanto a inauguração do novo endereço, mas teve ali uma missa campal, uma bênção no prédio, e a Santa Casa na época passou a oferecer, além de atendimento, pelo menos 5 leitos para a comunidade. Aumentando a demanda da Santa Casa, que funcionava onde hoje é a rua José Pereto, como já dissemos, precisava-se escolher um novo local maior, mais adequado para que esses serviços de saúde fossem prestados. Então existia um senhor aqui na cidade, benemérito, o capitão Brasilino Vaz de Lima. Ele era dono de uma grande propriedade, uma grande gleba de terra nos alteiros de Socorro, nas partes mais altas, próximas até do centro, onde outrora erigia-se a igreja de Santa Cruz, uma igreja perdida na história de Socorro, e também o seu cemitério, o cemitério da Santa Cruz. Esse cemitério se localizava nessa gleba de terra pertencente à família Vaz de Lima, por décadas já estava nesta família. Onde que se compreendia, portanto, o cemitério de Santa Cruz? Ao redor de onde hoje está a Escola José Franco Craveiro, a rua atual Barão de Pitinga, até as proximidades de onde hoje se localiza a Praça da Independência. E, do outra face, a Rua Dom Pedro, que faz lateral com a atual Santa Casa de Misericórdia. E com toda essa mobilização, essa transição, as autoridades locais começaram a entrar em contato com os parentes dos falecidos para iniciar o translado de seus restos mortais para o endereço atual no cemitério municipal. Esses corpos enterrados nesse cemitério público da cidade de Socorro já estavam sendo exumados dali desde o começo do século XX, porque o novo cemitério da Avenida Coronel Germano já estava sendo construído. Então, como esse espaço estava sendo destinado para outra serventia, o benemérito Brasilino
13 é colocada a primeira pedra, a chamada pedra fundamental, mais ou menos na altura de onde hoje é a parte histórica do atual prédio da Santa Casa de Misericórdia, e ali, junto com a pedra fundamental, são colocados jornais da época, tanto o Jornal do Socorro, o Jornal Socorrense, como também moedas em circulação da época, e além disso, também jornais de grande circulação no Brasil. E tudo isso foi enterrado, a pedra fundamental foi colocada e nós temos a parte principal concluída da Santa Casa no ano seguinte, no ano de 1914, o ano em que uma missa, na época o cônego Aristides da Silveira Leite, ele faz uma missa campal e ali é criada, inaugurada, melhor dizendo, a Santa Casa de Misericórdia no atual local que hoje se encontra. Claro, sem todos os acréscimos posteriores das décadas posteriores, mas o corpo principal, a fachada principal, em estilo belíssimo, neoclássico, ainda se conserva, não só na fachada, quando nós adentramos a Santa Casa, mas também no coração daqueles amantes da arquitetura, pois é um edifício maravilhoso e que precisa, de toda forma, ser preservado. E logo em seguida promoveram um baile no Palacete Calafiore, né? Óbvio que para participar desse baile venderam ingressos, uma forma de renda para a Santa Casa. Esse baile foi feito mediante pagamento de bilhetes, as pessoas compravam bilhetes e elas iam, uma orquestra tocava, né, no grande salão com lindas pinturas em afrescos que ainda hoje adornam aquele prédio histórico do Socorro. As pessoas podiam ali dançar, se animar com este baile promovido pela família, também em prol da Santa Casa, nesses primeiros anos, nesses primeiros passos da instituição que ainda hoje socorre todos nós. Algumas fontes dizem que até esse ponto o Dr. Renato Silva não estava aqui, que ele tinha sido transferido para São Paulo, que infelizmente não foi testemunha do seu legado, da sua semente aqui na área da saúde. Por outro lado, alguns álbuns da cidade afirmam que ele esteve aqui, que ele participou do evento, que ele fez o corte simbólico da fita inaugural e que colocaram um quadro pintado a óleo no salão principal, né? Há uma certa divergência em relação a isso, mas de qualquer forma ele deixou esse legado para a comunidade de Socorro. Bem, para que a Santa Casa fosse arrecadando fundos, muitos socorrenses, participantes inclusive da Irmandade, assim como pessoas distintas da sociedade socorrense, acabaram ajudando de alguma forma a arrecadar fundos para isso. Uma dessas pessoas que merece destaque é o senhor Ângelo Calafiore, de uma família tradicional italiana daqui. Ele tinha uma propriedade situada por volta de 1 quilômetro e 100 metros do atual local da Santa Casa. Ele tinha um sítio, vamos assim dizer, e lá tinha uma água com muita qualidade. Essa água recebeu o nome de Nascente Calafiore, homenageando a família. E ele doou esta água para o uso da Santa Casa de Misericórdia. Ele cedeu. Nós temos como documento histórico essa outorga da mina de água à instituição, à Irmandade da Santa Casa, feita pelo senhor Ângelo Calafiore. Mas a água nossa aqui, centenário, nós vamos fazer 115 anos agora, é a água da família Calafiore, que vem até hoje. E muita gente ainda vem buscar uma torneira que tem do lado de fora aqui da Santa Casa, vem pegar água aqui. A mina abastecia a Santa Casa com a distância de por volta de 1 quilômetro daqui onde nós estamos, enchia as caixas de água da Santa Casa, usava-se esta água para lavar toda a parte dos tecidos, a parte de roupa de cama, uso para ingestão e também para demais serviços de
banheiros, lavados, etc. E o que sobrava, o refúgio da Santa Casa, não o refúgio já usado, a água que não tinha utilidade, que ultrapassava o uso da Santa Casa, era destinado aos socorrenses que quisessem, mediante pagamento, contribuir com a Santa Casa. Então vamos supor, na Rua 13, o refúgio da Fonte Calaflor passou e ainda passa por debaixo da Rua Campos Salles e da Rua 13, abastece algumas famílias em específico. Quem queria ser abastecido com a Fonte Calaflor pagava a penha de água, que se chamava. Esse valor da penha de água, do uso dessa água, não era revertido para a família Calaflor, e sim para a Santa Casa, uma maneira de arrecadar fundos para isso. Ainda hoje, a fonte que existe no Paço Municipal, na Praça do Paço Municipal, ao lado do prédio dos 40, é abastecida com a Fonte Calaflor, assim como o grande sobrado da família Calaflor, que fica na esquina da Rua 13 de Maio, com a rua que homenageou esse grande benemérito da cidade, José Ângelo Calaflor. Esse sobrado ainda hoje tem ali uma penha de água vinda da Santa Casa, vinda desta água da Fonte Calaflor. Inclusive foi instalada uma torneira de acesso na Santa Casa às pessoas que quiserem buscar água. Ainda hoje essa torneira está em ampla atividade ali na frente, antes da primeira escadaria da parte histórica da Santa Casa de Misericórdia. Quem quer pode ali se abastecer com essa água pura das nossas serras, Fonte Calaflor. E hoje ela ainda permanece abastecendo a Santa Casa de Misericórdia perpetuamente, uma água ótima para o consumo. Calaflor, isso nós temos a servidão de posse dessa fonte. Ela abastece também os bairros todos aqui, né? Com o tempo, em função de outras ingerências da água, nós tivemos que, e volume também, que aumentou muito, nós tivemos que fazer inclusive um poço artesiano. Mas que esse poço artesiano é mais para abastecer lavanderia, que tem um volume muito grande de água. Tudo que se sabe sobre a Revolução Constitucionalista, em 1932, que nós socorrenses temos, nós devemos a figuras importantes da nossa cidade, como a professora Elza Marta Fontana e ao grande historiador Derek Destito Vertini, uma pessoa que se debruça há muitos anos na história, na luta desses nossos soldados, patriotas, nesta revolução. E Socorro não ficou fora dessa, né? Socorro faz divisa com Minas Gerais, né? Bano Brandão, Toledo e Munhoz, né? Na época Bano Brandão conhecido como Campo Místico. E os conspiradores conseguiram a adesão da Força Pública e da 2ª Região Militar aqui de São Paulo, e foi decidido que toda a fronteira fosse guarnecida por tropas. Mas a importância que nós podemos destacar aqui para a Santa Casa é que, à época da Revolução de 32, a Santa Casa passou a ter o primeiro curso de enfermagem criado na cidade. A demanda aumentou necessariamente por conta das batalhas que o nosso batalhão, o Batalhão 23 de Maio, teve aqui que enfrentar na cidade, também nos arredores de Socorro, que era uma cidade estratégica para a Revolução, e por conta disso, o Dr. Botelho criou o primeiro curso de enfermagem. Nesse curso, várias pessoas voluntárias se inscreveram para poder cuidar, eventualmente, de alguma fatalidade que poderia acontecer, dentre as baixas existentes que aconteciam nessas mais variadas batalhas que aconteceram na nossa região. Então, foi criado no dia 16 de julho a filial da Cruz Vermelha em Socorro. A nossa filial da Cruz Vermelha, ela teve a sua primeira sede no Éden Teatro, que hoje é a agência do INSS, que foi o Clube do União, né? E essa filial da Cruz Vermelha, ela teve uma diretoria provisória que foi liderada pela dona Ernestina Botelho, que era uma mulher de grande influência na época. Ela era a esposa do Joaquim Botelho, que era o diretor clínico da Santa Casa na época. E, inicialmente, elas eram responsáveis por
angariar doações, né? E em conjunto nós tivemos também a Casa do Soldado, que também era uma forma de proporcionar um conforto aos soldados, né? Então, enquanto a Casa do Soldado produzia uniformes, etc., a Cruz Vermelha era responsável por distribuir essas produções, né? E o Joaquim Botelho, que era o diretor técnico daqui da Santa Casa, ele foi responsável por organizar um corpo de enfermeiras. Esse corpo de enfermeiras chegou a um número aproximado de 12 mulheres, todas elas mulheres de grande influência na época, né? A Josefina Galvão, que é patronese de uma escola laboratório, entre outras mulheres. E essa Cruz Vermelha também teve uma pequena comissão de doação. Então, ao todo, a Cruz Vermelha chegou a ter 19 membros. O curso ministrado pelo Dr. Joaquim Botelho era um curso basicamente focado em primeiros socorros, em ferimentos da bala, né? Segundo o Jornal Município, era um curso de 15 dias. Se você vê hoje num protocolo atual, isso não daria em nada, né? Era mais um curso de urgência. Como em todas as Santas Casas, ela começou com o trabalho das irmãs católicas, né, as freiras, e aqui não foi diferente. No primeiro momento, a Santa Casa teve como corpo de enfermagem as irmãs da Ordem Franciscana Hospitaleira. Essa ordem foi criada na Áustria por volta do século XIX e aqui na Santa Casa, em Socorro, não foi diferente. E durante muito tempo, elas que praticamente cuidavam do hospital todo, não só da parte de enfermagem, mas elas cuidavam da parte da higiene, da parte de lavanderia, farmácia, enfim, até propriamente da administração do hospital. E aqui permaneceram com o experimentalismo, o empirismo, nas palavras do historiador Derek Vertino, tentativa e erro. A contribuição de parteiras, por exemplo, então era mais assim, algo de tentativa e erro do que algo acadêmico, algo técnico. Permaneceram essas irmãs franciscanas hospitaleiras até a década de 1930, conforme identificamos também nos artigos escritos pela senhora Vilma de Oliveira Santos Simões, quando já tratou desse assunto. E nós temos aqui uma placa memorial dizendo que a partir de 33, quem assumiu foi a Ordem São Carlos Borromeu, que ficou aqui no hospital por muito tempo, e as duas últimas irmãs à frente desta ordem nos cuidados da enfermagem, que nós podemos destacar, são as irmãs Yolanda e a irmã Pasqualina. Cito as famosas irmãs Pasqualina e a famosa irmã Yolanda, né, que durante muito tempo desenvolveram suas atividades aqui no hospital. Quando eu entrei, era a irmã Yolanda. Ela estava saindo, deixando a irmã Pasqualina. E nenhuma delas tinha curso de enfermagem. Elas administravam o hospital, administravam tudo. Tudo era com elas. Elas moravam aqui no hospital. E foi somente na década de 90 que houve, com a saída das freiras, que houve a primeira contratação de uma enfermeira graduada em nível universitário mesmo, que aí a enfermagem começou a se profissionalizar, a realmente ocupar um espaço aqui dentro, né? Houve um crescimento da enfermagem a partir desse momento, na década de 90, quando veio essa primeira enfermeira. A parte técnica, a parte de enfermagem, com a Tânia. A Tânia foi a primeira enfermeira a cuidar do hospital. E através dela que ela começou a mudar tudo, da função. Os técnicos, não existia técnico, nós éramos atendentes. Quando, a partir desta época, só foram admitidos enfermeiros, minimamente com curso técnico em enfermagem para integrar este corpo. Da década de 90 para cá, o crescimento do hospital como um todo exigiu o crescimento e desenvolvimento da enfermagem também. Então hoje a gente sabe que não é só cuidado, né? Não envolve só o cuidado da higiene, do conforto, isso também. O amor, o cuidado. A gente faz todo o trabalho, né? Desde que o paciente interna, se é para uma cirurgia, a gente vai fazer todo aquele acolhimento,
tudo que for preciso fazer para esse bem-estar que vai para o centro, no momento que volta. É receber as mães quando chegam, que a gente tem trabalho de parto que acontece, né? O paciente entra no trabalho de parto e a gente dá toda assistência emocional, trabalho profissional também, até a chegada do bebê, né? Então toda a responsabilidade é nossa, de passar para eles o que o paciente tem. Se passou bem, se não passou, se está faltando alguma coisa diferente que a gente veja. Tem os outros setores, pediatria, clínica médica também, que são várias internações por várias causas. E assim, eu acho que o principal que eu faço com amor, como se fosse para mim ou para alguém da minha família. Então, o médico, ele depende da enfermagem, como a enfermagem depende deles. Então a gente procura sempre acolher e fazer da melhor forma possível. Nós estamos lá representando a Santa Casa, participando de congressos, buscando sempre melhorias, evoluções, trazendo novas tecnologias para a Santa Casa, implantação de prontuário eletrônico, de todo um sistema de informatização que foi realizado aqui nos últimos anos, para que isso também facilite e dê ferramenta para que a gente tenha uma boa gestão, uma boa administração, pensando sempre no público que é o nosso alvo. Hoje nós somos em 92 profissionais na enfermagem, somos em 23 enfermeiras e 69 técnicos de enfermagem. Acho que todos que trabalham aqui na Santa Casa se apaixonam, né? Você, para trabalhar na área da saúde, você precisa se apaixonar por essa área. Nós tivemos uma primeira ampliação na Santa Casa, promovida pelo Felício Vita, mais um senhor que sempre ajudou a Santa Casa de Misericórdia e também sempre esteve presente nas atividades dos socorrências. Essa ampliação foi na década de 40 e ela resultou na maternidade. A partir de então, as crianças que muitas vezes vinham à luz com parteiras em suas próprias casas, nas casas dos próprios pais, agora podiam, de maneira institucional, nascer na Santa Casa de Misericórdia com essa primeira ampliação. Essa ampliação, para quem olha de frente para a Santa Casa de Misericórdia, está à esquerda. Ela tentou, de certa forma, abraçar o mesmo estilo arquitetônico da Santa Casa, só que já com uma inovação de quase 3 décadas posterior à criação da Santa Casa, mas o destaque ficou harmônico e, mais do que isso, passou a ter uma equipe própria, especializada, para que as crianças pudessem nascer de uma maneira mais segura e menos empírica, como era até então. Pelas histórias, quem cuidava da maternidade e berçário, doutora Aline Férez. A nossa maternidade é uma maternidade de baixo risco, então as gestantes que têm um alto risco já durante a gravidez, elas nem fazem pré-natal normalmente aqui no município, elas são encaminhadas para município de alta complexidade e ficam para a gente as gestantes então, de baixo risco. Aqui na maternidade da Santa Casa, a gente possui 11 leitos de internação, né? Contando também com a sala de parto, né? Que a gente recebe as pacientes que entram no trabalho de parto, elas ficam na sala de pré-parto, onde recebem nossos cuidados dos médicos, e aí a gente traz elas para a sala de parto, que é nessa sala, nessa mesa, que nascem os bebezinhos de parto normal. Tudo que a legislação exige para uma maternidade, a gente cumpre em relação a acompanhante, a escolha da gestante, leitos com privacidade, mesmo dentro do quarto SUS, que é um quarto que não é individual, elas têm a privacidade. O trabalho nosso dentro dos quartos, na amamentação, colocando o bebê para aleitamento materno, dando todo o nosso apoio, carinho, dedicação. Ela pode escolher quem acompanha durante o parto. A média de bebê nascido aqui na nossa maternidade, por mês, é entre 30 a 40 bebês, de parto normal e cesárea. A equipe da maternidade é uma equipe muito bem preparada. Eu trabalhei junto com o Dr. Décio Lauretti, Dr. João Devares.
Alessandra, Maria Elisa. E hoje é o doutor Ivan, o doutor Mauro, a doutora Alessandra e a Maria Elisa continua também. E os pediatras era na época o doutor Anderson Pires do Couto, que hoje já não se encontra mais junto com a gente, a doutora Elaine e hoje a doutora Bárbara. Então, dentro da proposta de uma gravidez, de um parto de baixo risco, a nossa maternidade é exemplar, não temos problema, não temos nenhuma dificuldade com esse setor. Meu primeiro setor foi a fisioterapia. Meu trabalho foi juntamente com a fisioterapeuta Maria Henriqueta de Paiva, que eu tenho um carinho enorme por ela, a Queta. A Henriqueta, ela foi uma mãezona para todas nós, eu e várias meninas que passaram. É como se ela fosse uma mãe. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Me ensinou o trabalho, me ensinou ser quem eu sou hoje também, um ser humano melhor. Ela orientava, ela falava o que era o certo e errado. Se precisasse puxar nossa orelha, ela sempre fez isso. Um amor muito especial por ela. Ela foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, que me ensinou todo o trabalho de auxiliar na fisioterapia e acrescentou muito na minha vida profissional. E era muito gratificante a gente vendo aquele paciente chegando numa cadeira de roda, numa maca, e de repente assim, meses de tratamento, de amor, de carinho junto, e esse paciente sair andando. Então assim, é uma coisa que não tem preço no mundo que pague a gratidão da gente ver o bem-estar do paciente. Olha, o Estatuto da Santa Casa, quando foi o primeiro estatuto que foi criado, ele já colocou lá que é sobre as bênçãos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, estava sendo criado uma Santa Casa de Misericórdia. E onde nós estamos é um dos pontos mais nobres, não somente da Santa Casa, mas também da cidade de Socorro. É impressionante a beleza que nós temos na capela da Santa Casa. Obviamente, como uma instituição católica que é Eminentemente católica. Não tem discriminação para todos os credos, todos aqui são bem aceitos, mas ela é católica. Tanto que há 50 anos atrás, ainda tinha alguns padres, capelão que atendia. Mas as suas pinturas, elas foram feitas apenas em 1950 com o mesmo pintor que fez as pinturas da Igreja Matriz de Socorro, o senhor Mário Tomasi, piracicabano, artista este de descendência italiana, e ele pintou com os temas escolhidos também na época pelo Monsenhor José do Patrocínio Gonçalves, assim como havia feito já na Igreja Matriz. E muito curioso é que aqui na Santa Casa nós temos uma assinatura do Mário Tomasi. Sobre a minha cabeça, nós podemos observar no micro detalhe desta pintura que retrata Nossa Senhora, a assinatura deste pintor, algo raro que deve ser preservado, porque o Mário Tomasi não costumava assinar as suas obras, e aqui nós temos esta pérola guardada com muito carinho no teto da capela. Por isso precisamos cuidar muito desse teto, porque é uma pérola que nós temos aqui em cima sobre nós. E aqui também segue o mesmo estilo, um estilo acadêmico, renascentista, para alguns um realismo ingênuo, as figuras retratadas na capela, mas com destaque para os arabescos, algo que era muito usado pelo Mário Tomasi, feitos eles com cal e cola, ao passo que as demais grandes figuras são feitas com tinta óleo. E também os quadros da Via Sacra que aqui se encontram, são os quadros que já estiveram outrora na Igreja Matriz da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na época, quando o Mário Tomasi pintou os novos quadros para ocuparem o lugar da Igreja Matriz, os quadros de lá vieram para a Santa Casa, onde permanecem até hoje. Obra de arte também de um outro artista italiano que se fixou no estado de São Paulo, Marino del Favero. Então, mais um tesouro escondido aqui
e bem preservado, graças a Deus, na Santa Casa. Outro destaque também, nós temos a balaustrada de frente ao altar, doação da família Orlandi, um destaque todo em mármore. Temos aqui também um confessionário maravilhoso, peça rara que já foi retirada da Igreja Matriz há décadas e que se preserva aqui. E também um órgão europeu que também está em estado pleno de funcionamento, que fazem desta capela uma grande joia da arquitetura e da história do povo socorrense na Santa Casa. Laboratório, nós temos o laboratório padrão, ele funciona nas dependências do hospital. Nós temos um acesso direto pelo laboratório diretamente para o hospital para agilizar o serviço, e ele funciona já nesse lugar aos 46 anos. E o nosso laboratório, há 20 anos consecutivos, recebeu a classificação excelente do PNCQ, que é um Programa Nacional de Controle de Qualidade. Esse PNCQ ele envia para o laboratório todos os meses um kit com todos os exames que são realizados pelo laboratório. A gente realiza os exames, passa para eles via internet no site deles, eles analisam e devolvem a nota para a gente. A nossa média, toda ela é acima de 90%. Nós recebemos o diploma de diamante, que são 20 anos seguidos de excelência laboratorial. Nós tivemos, durante esse tempo, 5 vezes 100%. E o mais importante de tudo para o laboratório foi a parceria que nós tivemos sempre com a provedoria do hospital. A gente nunca teve litígio nenhum, nunca tivemos problema nenhum, e fomos aos poucos crescendo, mudando as máquinas, que essas máquinas vão ficando obsoletas, a gente vai ter que ficar investindo e trocando. E um dos divisores de água agora foi com essa nova administração, apesar que todas as outras a gente teve uma parceria muito importante. Mas essa nova agora, do seu Zamboto e equipe, é que nós passamos a fazer 12 por 36. Ou seja, o hospital fica 24 horas coberto de exame pelo laboratório. Numa parceria que nós conseguimos fazer, e isso aí mudou bastante a estrutura do laboratório, a dinâmica do laboratório, tivemos que contratar mais vários profissionais. Então, assim, eu acho que foram essas fases. Houveram fases ruins, mas nada relacionado à diretoria do hospital. O primeiro mamógrafo da cidade de Socorro foi adquirido no ano de 2001 através do Clube Lions de Socorro. O impacto foi muito grande por ser o primeiro mamógrafo da região do Circuito das Águas e trazendo grandes benefícios para as pessoas, porque assim elas não precisavam estar viajando para outras cidades para realizar os seus exames. Na época, a Santa Casa precisava de uma pessoa específica para estar fazendo mamografia e eu tinha um curso específico, e aí com isso eu acabei migrando para a radiologia. Hoje, além da mamografia, eu também faço raio-x. O raio-x, que era até 10 horas da noite, hoje também é 24 horas, tomografia. Aos cidadãos socorrenses, quando vocês precisarem do setor de radiologia, tanto na mamografia quanto na radiologia, vocês serão sempre bem-vindos e sempre bem acolhidos. A casa ela é uma entidade particular, tá? Ela tem um convênio com a prefeitura da cidade, até por ser o único hospital. E nesse convênio nós nos obrigamos a atender 70% de toda a população pelo SUS. Que é o Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente olha os nossos números, principalmente de 2023, tá? 92% do nosso atendimento é SUS, tá? Apenas 8% é de convênios e particulares. 70% são queixas que buscam pronto-socorro, mas que não precisariam procurar um serviço de urgência e emergência. Ter noção do que é emergência. Um infarto é emergência, um AVC é emergência, uma criança é emergência.
Uma crise convulsiva, tem que ter noção do que tem em pronto-socorro. Uma gripe, o posto cuida. São queixas leves, são queixas que são possíveis de serem resolvidas no postinho da sua área de referência, numa unidade de saúde, no saúde da família. Só que tem gente que usa o SAMU para falar que está passando mal e não veio, para poder chegar na frente, aqui no hospital passar na frente. Só que chega aqui o médico vê, não é nada disso. Não precisa disso. Que é um trabalho de educação que a gente tem que desenvolver para que as pessoas entendam quando buscar um pronto-socorro e quando buscar a sua unidade de saúde. Queixas leves é unidade de saúde, não é urgência, não é emergência. Na verdade, nós atendemos 92%, muito além daquilo que é no nosso convênio, tá? O principal desafio é conseguir gerenciar a parte financeira, né? A gente brinca que o cobertor é curto para tudo que a gente precisa fazer. Como que você sustenta uma Santa Casa? É o SUS, que tem 10 anos que não altera as tabelas, é irrisório. A prefeitura, em função da subvenção que ela mantém, tá? O município acaba fazendo um aporte maior do que as outras esferas. Recursos outros, que alguns aluguéis, alguns imóveis que a Santa Casa, que vem lá do mais de 100 anos atrás, que foram doados, tá? Mas mesmo assim a conta não fecharia, né? E a Santa Casa busca realizar eventos, busca fazer arrecadações, mas principalmente nesses últimos 2 anos a Santa Casa tem buscado muito crescer nos serviços particulares e de convênios oferecidos aqui dentro da instituição. Doações particulares, pessoas particulares que fazem cirurgias aqui na Santa Casa e convênios, que nós estamos tentando, forçando, colocar mais convênios, mais particulares. Tem buscado melhorar a sua infraestrutura, buscar melhorar os seus recursos tecnológicos para trazer cada vez mais particulares e convênios para que a gente consiga, dessa forma, manter o serviço oferecido, manter as portas abertas. O nosso lema que é dignidade, compaixão e acolhimento, e a gente atende toda essa classe que vem pelo SUS, que é a parte mais carente. O acolhimento foi algo instituído há cerca de 1 ano e 2 meses, né? É uma preocupação da atual gestão, da atual diretoria, em ter já uma primeira atenção na hora que o paciente chega. Ele é fundamental desde a hora que o paciente chega ao hospital até o momento que ele deixa o hospital. As meninas da triagem fazem a triagem, se vê que precisa, já leva para dentro, não espera, porque elas têm noção do que é grave ou não. Por mais leve que seja a queixa, ele veio por uma necessidade. A gente recebe muitos pacientes das cidades vizinhas, né? Tanto o sul de Minas quanto as cidades que estão mais próximas aqui, mas também recebemos muitos pacientes de fora, porque somos uma cidade turística, né? Então em 2023 nós tivemos 216 cidades diferentes atendidas pela Santa Casa de Socorro. Aquela pessoa tem que ser bem recebida, ela tem que ser escutada, ela tem que ser cuidada. Nunca um paciente passou fome aqui dentro, muito menos acompanhante. À noite, se interna à noite e não tiver nada, as chefes, elas entram na cozinha, fazem alguma coisa, pegam uma bolacha, um chá, um leite, vai e leva. Fome ninguém passa. Então, por mais que o paciente chegue aqui na instituição, faça a sua ficha ali na recepção, a gente decidiu colocar uma pessoa específica, é uma técnica em enfermagem, né, que já está ali, já consegue ter um olhar especial para o paciente, já consegue identificar uma necessidade às vezes um pouco maior, priorizando esse paciente na triagem, ou em casos mais graves, já entrando com esse paciente para dentro do pronto-socorro, né, dando informações ali para os pacientes, dando feedback, ajudando e orientando o paciente ali de forma geral, para que o paciente se sinta acolhido, se sinta bem recebido e tenha já um primeiro ponto de referência, uma primeira pessoa que ele pode estar buscando as informações ali enquanto ele aguarda o seu atendimento. O diferencial de um bom dia, como vai, ouvir aquela demanda, já tranquiliza o paciente e ele já vai sair daqui melhor do que ele entrou, com toda certeza. Para as crianças na pediatria não falta fruta. Tem horário certo.
O que pedir, se a criança não come uma coisa, nós pedimos outra, vem. O acolhimento com o tratamento humanizado é fundamental para que o paciente saia melhor da nossa instituição. Então, nessa parte de alimentação, o hospital gasta e gasta bastante, porque eles dão mesmo. Tem o café da tarde, café de manhã, todo horário, deu fome, só pedir que as enfermeiras arrumam. É uma questão cultural, me parece, aqui em Socorro, que tem que ser muito bem trabalhada juntamente com a atenção básica para que as pessoas entendam o real propósito de um pronto-socorro, que é atender a urgência e emergência. Tem muito banho de leito. O paciente acamado usa muita roupa, mas nós nunca deixamos de dar um banho num paciente por lençol. Atender bem as pessoas, seja de qualquer nível, em qualquer situação. Hoje o acompanhante fica junto, o paciente tem o direito de acompanhante 24 horas ao lado. E o paciente vai ser beneficiado com tudo isso. Parabéns, Santa Casa, pelos seus 115 anos. Quantas gerações já passaram por aqui? Desde 1909, acudindo, socorrendo. Muitas pessoas passaram por aqui, muitas. Se Deus quiser, virão assim centenas e centenas de anos, assim, que meus netos, bisnetos, e vão poder vivenciar e um dia usufruir disso daqui, que cada vez vai evoluir mais e ser mais, assim, abraçar mais o povo. Agradecer a Santa Casa, primeiramente como pessoa física, né, como usuário, porque todos os momentos que eu precisei da Santa Casa, ela esteve de portas abertas, ela prestou um bom atendimento. Eu tenho muito prazer em dizer que desses 115, 46 esteve junto com ela. Fiz muitas amizades e aqui eu cresci muito, como ser humano e profissional. Só tenho a agradecer a Santa Casa e todos os líderes. Concretizar todos os seus desafios de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa e que continue possibilitando para a gente um aprendizado. E os novos que venham, progridam, façam sucesso. Eu espero uma Santa Casa ainda maior, mais profissional, mais tecnológica, com mais atendimento ao público, sendo uma referência ainda mais importante na nossa região. E eu não tenho dúvidas de que nós vamos chegar lá. A Santa Casa de Socorro tem crescido, tem se especializado. Do 115 para mais, ela vai se desenvolver a cada dia, ela vai ampliar todas as possibilidades de crescimento, tanto em recurso humano quanto tecnológico, e ela hoje já é referência para uma região. Eu gostaria muito, pediria a Deus que dê muita força para todas as diretorias que passarem pela Santa Casa, que ela é um fator imprescindível para a cidade de Socorro. Essa Santa Casa é nossa, é da população. Parabéns pelos 115 anos, é a minha Santa Casa, que eu amo muito. E Santa Casa, quando soprar as velhinhas do bolo, lembre-se, vida longa, que venham mais 115 anos pela frente, com toda essa responsabilidade. A irmandade, o meu devido respeito aos meus irmãos, ao corpo clínico, gratidão, e à equipe de enfermagem, demais auxiliares, colaboradores e a todos, agradeço, porque sem uma equipe como essa, é como se nós não tivéssemos uma cidade acolhedora como é Socorro. E se nós somos acolhedores, é porque dentro da nossa cidade também existe você, a Santa Casa de Misericórdia do Socorro. Música